Fala galera, meu nome é Gabriel Boeb, invisto em criptomoedas há quase 6 anos e hoje trazendo a parte 3, a última parte aí do vídeo sobre glossários do mundo cripto. Então vou trazer aí para vocês mais alguns termos dentro desse mundo cripto que para você talvez está conhecendo o mercado agora ou que já está há um tempo, você ouve muito e não sabe ao certo o que significa, tá? Como eu já expliquei em outros vídeos, a ideia não é se aprofundar nos termos, mas sim passar uma base, trazer uma ideia do que é. Mas antes, deixa seu like se você está gostando dos vídeos aí do canal, para fortalecer, se inscreve, ativa o sininho de notificação e bora pro vídeo de hoje. E hoje, pessoal, trazendo para vocês a última parte aí do vídeo de glossários, começando aí com Holdly, tá? Então, muitos escrevem errado, escrevem Hold, isso foi escrito aí há muito tempo atrás e as pessoas continuam insistindo em escrever Hold errado. Então, o Hold se escreve com H-O-D-L, né, e não L-D. Então, é um investidor de longo prazo, que guarda seu ativo na maior parte do tempo. Então, é aquela pessoa que compra criptomoedas e tokens e segura esses tokens. Não vende no curto prazo, tá? Pessoas que realmente visam longo prazo. Um trader já é um investidor de curto e médio prazo, que compra e vende seus ativos em intervalos de tempo pequeno buscando lucro na operação. Então não é um investidor que comprou Bitcoin hoje, por exemplo, o Bitcoin, para vender daqui a 5 anos, para vender daqui a 10 anos. É um investidor que está comprando Bitcoin hoje para vender de repente hoje mesmo, ou amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Operações de curto prazo, tá? Visando um lucro. Liquidez é a capacidade de comprar ou vender um ativo facilmente, mesmo em grandes quantidades, tá? Então é você ter essa capacidade, né, de conseguir ter ali gente querendo comprar e vender a todo momento. Scroll é o nome dado ao ato de manter fundos em posse de terceiros a fim de se proteger durante uma operação, tá? Não é muito comum hoje em dia, né, utilizar scroll, mas é uma maneira segura que se criou, tá? Que se foi desenvolvida aí. Então, um exemplo de um scroll é: João tem bitcoins e Maria tem reais. Eles querem negociar. Maria quer comprar bitcoin e o João quer vender os seus bitcoins. Mas eles não se conhecem. No entanto, ambos confiam no Carlos. João envia seus bitcoins para o Carlos e Maria envia os reais para o João. E tudo dando certo, o Carlos ele vai dar os bitcoins para Maria e os reais para o João. Então, ele fez o scroll da negociação, tá? Ele foi esse intermediário. P2P. Então, no mundo dos criptoativos, o P2P é o meio utilizado quando os usuários não querem ser intermediados pelas exchanges. Então, é aquela pessoa que quer comprar e vender criptomoedas sem utilizar corretoras. Então, você compra e vende de uma outra pessoa. Hoje, é combinado a ideia de descentralização da blockchain, então é a forma de pagamento mais simples e uma pessoa transfere para outra, diretamente para outra, sem o intermédio realmente de nenhuma empresa ou de nenhuma corretora. CeFi são as finanças centralizadas. Se referem a aplicações em blockchains públicos que visam criar serviços financeiros através de intermediários centralizados. DeFi são finanças descentralizadas. Se referem a aplicações em blockchains públicos que visam criar serviços financeiros sem intermediário centralizado, que é hoje a parte de descentralização. A gente fala muito, a gente vê muito em vários aspectos dentro do mercado. Proof of Work é um protocolo utilizado para a prevenção de ataques cibernéticos, como o DDoS, que eu expliquei, se eu não me engano, no vídeo 1 ou no vídeo anterior, no vídeo 2. Ele surgiu como uma tentativa de reduzir os efeitos desses ataques utilizando as funções hash. É um mecanismo que permite que as transações sejam reunidas em blocos. Em seguida, esses blocos são vinculados uns aos outros para criar blockchain. Mais especificamente, os mineradores competem para solucionar um quebra-cabeça matemático complexo. Quem encontrar a solução primeiro tem direito a adicionar o próximo bloco, tá? Então, basicamente, os mineradores eles tentarão adivinhar um número aleatório, tá? Que deve fornecer um hash certo para esse bloco de transações. E o Proof of Work ele garante que os blocos não possam ser adicionados à blockchain sem executar o trabalho necessário. Dessa forma, um nó malicioso não pode validar facilmente blocos, né, e adicionar o que ele quiser na blockchain. Se ele tentar, outros participantes da rede descartariam o seu bloco e todos saberiam que o bloco não é válido. Então, basicamente, aí foi como começou a questão de validação, a parte de mineração, principalmente no Bitcoin,
E a gente tem agora o Proof of Stake, que é uma evolução. É algo hoje que a gente fala muito, é tendência. E é realmente uma grande revolução, tá? Quando a gente fala de Prof. Então, o algoritmo de Proof of Stake ele usa um processo de eleições pseudo-aleatórias para selecionar um node, para ser o validador do próximo bloco, com base em uma combinação de fatores que podem incluir a idade da participação, a randomização e a riqueza do nó. É bom observar que sistemas de prova de participação, tá, os blocos são construídos e não minerados, diferentes do Proof of Work. Aqui os blocos são construídos e não minerados. A ideia é que os participantes possam manter moedas bloqueadas, tá, o seu valor de stake, e a intervalos específicos o protocolo atribui aleatoriamente um deles o direito de validar o próximo bloco. Geralmente, a probabilidade de um usuário ser selecionado para validação é proporcional à quantidade de moedas em stake. Então, quanto mais moedas em stake, maior a probabilidade. Sendo assim, o que determina quais participantes podem criar o bloco não depende da capacidade de selecionar desafios de hash, como acontece no sistema Proof of Work. Tá? Então, lá é a capacidade de resolver as operações e os desafios matemáticos lá do hash. Aqui, basicamente, é quem tem ali uma quantidade maior de moedas em stake. O fator determinante é a quantidade de moedas que você utiliza em hold ali, fazendo esse stake, para construir novos blocos. Cold stake se refere ao processo de staking em uma carteira que não está conectada à internet. Isso pode ser feito utilizando uma carteira de hardware, mas também é possível com uma carteira de software ARM-gap. O cold stake é particularmente útil para stakeholders de grandes quantias que desejam assegurar a máxima proteção de seus fundos, ao mesmo tempo que participam e dão suporte ao funcionamento da rede. Então, basicamente um mecanismo aí para pessoas que têm muitas criptomoedas, que fazem stake e querem uma proteção extra, tá? Por estarem se expondo de maneira grande no mercado. O white paper é uma espécie de escopo do projeto, uma explicação de como aquela tecnologia vai funcionar e como ele funcionará na prática. Sabe, quando a gente fala o white paper do projeto, que você consegue inclusive na CoinGecko, no CoinMarketCap, quando você pega ali uma moeda, você é direcionado diretamente para o white paper, ou no próprio site do projeto desse token, dessa criptomoeda, você consegue ler o white paper, tá? Porque é para você ler, conhecer um pouco mais do projeto, para ver se aquele projeto faz sentido, a lógica dele existir, e ele pode vir acompanhado de um plano de gastos com os valores que serão arrecadados, tá? Tem projetos que arrecadam dinheiro de investidores para poder começar, que eu vou explicar também sobre isso agora, que é uma ICO, que seria uma oferta inicial de mercado. É um meio não regulamentado pelo qual um novo empreendimento ou projeto de criptomoedas ou empresa tenta angariar fundos através da capitalização pública de recursos para lançar esse projeto. Então, eles captam novos investidores para estar investindo. E aí, como que funciona? Quando uma ICO, uma ICO é lançada, ela tem um período de arrecadação para o projeto. Aí, mediante a arrecadação, os futuros investidores que estão enviando fundos, eles ganham tokens ou coins desse projeto, proporcional aos que aportaram por terem feito essa aposta financeira. Dessa forma, quando o projeto finalizar e uma exchange listar a nova criptomoeda ou token na plataforma, o investidor poderá trocar por outra ou até dinheiro, moedas como real, dólar, euro, caso desejar. Um exemplo é a Acria Network, sem fazer propaganda, mas a Acria Network é uma ICO muito falado hoje em dia, porque ela já está em um tempo, ela está num desenvolvimento mais devagar. Então, basicamente, quem está investindo hoje tem ali um mínimo de $200 para investir, recebe Acria's Network, né, que é o token da Acria, e quando o projeto sair do papel, quando o projeto entrar em uma exchange, quando o projeto começar a ir para frente, quem tiver Acria pode ter uma grande valorização, mas também simplesmente pode morrer com elas na mão. Então, você investir, você fazer parte desse pioneirismo, dessa arrecadação, pode ser um bom negócio caso o projeto vingue, mas você pode também perder o seu dinheiro investido porque o projeto pode não ir para frente. E muitas vezes os donos do projeto podem não devolver o capital investido. O airdrop de criptomoedas é o termo utilizado para as moedas digitais que são oferecidas como presente a novos usuários, gratuitamente. Isso acontece com novos projetos que acabaram de passar pela fase de desenvolvimento e acabam de ser lançados. Em geral, a princípio é necessário que os interessados executem alguma tarefa que os organizadores pedem, como seguir nas redes sociais, entre outros. E aí, então basicamente,
A empresa, ela vai te dar tokens gratuitamente para você executar uma tarefa, né? Muitos vão falar, mas não é gratuito porque eu estou fazendo alguma coisa. Mas você não está pagando diretamente por isso. Você está ou seguindo nas redes sociais, fazendo algum tipo de coisa ali para ajudar a promover essa moeda, ou preenchendo algum quiz, né? Alguma coisa para ver se você realmente conheceu ali o projeto. Tarefas que eles recomendam. E aí você vai lá, você coloca a sua carteira, alguma outra coisa, para receber. Quais são os riscos de um airdrop? Tá? Um airdrop, você pode não receber as moedas. Tá? Você não tem essa garantia. Mas você não tem risco de perder nada, uma vez que você não está investindo nada. O risco, na verdade, é você ter perdido seu tempo executando tarefas ali e não receber a recompensa por isso. Tá? Mas, no geral, os airdrops costumam dar certo. Né? A gente teve vários airdrops aí de moedas que hoje estão muito valorizadas, como o Sushi, o Ant. Aqui, quem fez ali o Uniswap ganhou muitas unidades dessas moedas. Stock to Flow também é utilizado para o ouro, para a prata, mas é um modelo que geralmente é usado, né, como diz aqui, para fontes naturais, com pedras preciosas. Em suma, esse modelo mostra a relação entre o fornecimento total desse recurso versus a quantidade anual que entra no mercado. Então, podemos comparar com a relação de escassez, oferta e demanda. Quanto maior o stock to flow, menos recurso entra no mercado a cada ano, quando comparado ao fornecimento máximo. Consequentemente, mais valioso o ativo se torna como reserva de valor, ou seja, o seu preço só vai aumentando conforme vai ficando, o seu preço só vai aumentando e vai ficando mais raro, né? Então, o caso do Bitcoin, por exemplo, o stock to flow, ele mede isso. A quantidade de Bitcoin, o fornecimento é a quantidade anual. Então, a gente tem ali um ativo que vai se tornando escasso. No caso do Bitcoin, ele é limitado, assim como o ouro, assim como a prata. Então, o stock to flow, ele mede exatamente isso. E é exatamente pelo modelo stock to flow que a gente tem essas projeções do Bitcoin, por exemplo, poder um dia valer $1 milhão. Porque à medida que o tempo passa, ele vai se tornando mais raro e vai tendo mais valor. Inclusive, vocês conseguem ver o gráfico do stock to flow, só digitar no Google que vocês vão ver aí como que funciona, tá? Uma SEX, uma exchange centralizada. Então, basicamente, os usuários devem ser identificados, criar cadastros com os seus dados pessoais e suas moedas são mantidas nas contas pertencentes às empresas. Então, um exemplo é a Binance. É uma exchange centralizada chinesa criada, lançada em 2017, sendo hoje a exchange mais usada. Então, você vai lá, você faz o seu cadastro, você coloca o seu CPF, você faz verificação com seus documentos, aí você faz ali as operações, o que você tiver que fazer lá dentro de uma corretora que tem os seus dados, sabe quem é você, digamos assim. O livro de ordens, ele mostra as ordens abertas dentro dessa exchange. Então, a metade superior mostra o lado vendedor, que são ali os em vermelhos, e embaixo as ordens de compra, que são em verde. Então, basicamente, não só na Binance, mas em qualquer corretora centralizada, você consegue ver esse livro de ordens, né? As moedas que estão, as ordens ali de pessoas que estão vendendo e as ordens das pessoas que estão comprando. PNL, para quem também utiliza Binance e outra corretora, mas o PNL, ele significa lucro e perda, profit and loss, e pode ser ou não realizado. Né? Então, ele é apresentado por qualquer período. Então, você pode ter um PNL de 24 horas, um PNL de 7 dias, um PNL de um mês. Então, se eu tenho um PNL de 10% em 24 horas, o que significa? Significa que eu tive uma valorização de 10% do meu capital nas últimas 24 horas. Mas não necessariamente que eu ganhei 10%. Porque enquanto eu não realizo esse lucro, é apenas um PNL. É apenas algo que eu não necessariamente realizei ou não. Tá? Então é o quanto você teve de valorização ou desvalorização durante um período. Uma DEX é uma exchange descentralizada. É um serviço online ponto a ponto P2P que permite transações diretas de criptomoeda entre duas partes interessadas, que é algo realmente muito tecnológico, muito inovador e muito novo. Hoje, quando a gente fala de corretoras descentralizadas, a gente fala de você estar numa corretora, de você fazer operações sem ter que se identificar com o CPF, sem ter que fazer um cadastro, apenas conectando uma carteira
tá? E conseguindo fazer transações P2P de maneira descentralizada. Então, os contratos inteligentes consistem em protocolos computacionais de natureza digital que têm as mesmas finalidades dos instrumentos de celebração contratual tradicionais. Diferentemente da modalidade firmada em papel, o formato criado digitalmente não pode ser adulterado ou extraviado e tem natureza autoexecutável, tá? Ou seja, é dotado de garantia de execução. Então, como que funcionam os contratos inteligentes? Tá? Como vocês podem ver aqui, deu até ampliar aqui, a operação tem o ponto A e você tem o ponto B. Tá? Então, os contratos inteligentes, eles vão tornar seguro, tá, essa transação que você está tendo do ponto A até o ponto B, não necessita da intermediação de terceiros. Tá? Então, através da inteligência artificial, você consegue fazer um contrato, tá, com uma pessoa, ou com uma empresa, ou com alguém que está ali do outro lado. Uma NFT, a sigla significa, na tradução para o português, um token não fungível. E se trata de um tipo de chave eletrônica criptográfica usada de forma única. Então, por exemplo, o dono de uma NFT é proprietário de uma espécie de certificado de propriedade intelectual, o que garante a sua autenticidade e unicidade. Em resumo, o NFT é algo que não pode ser trocado devido às suas especificações individuais, ao contrário de outros criptoativos como Bitcoin, Ethereum e a maioria das criptomoedas. Então, em razão disso, uma NFT possui valor indefinido. Então, é como uma arte digital, é como algo que você quer assinar ali, colocar uma criptografia e tornar aquilo único. Se a gente pegar, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa talvez ele não seja o quadro mais bonito que tem, mas ele é um quadro que as pessoas agregaram muito valor. E aquele é o quadro da Mona Lisa, só existe um, o original, e aquele quadro vale muito dinheiro. Então, a gente consegue trazer hoje a questão da criptografia e você consegue agregar valor para dados. Então, você pega ali algo, coloca dados e torna aquilo único. Tá? E como, por exemplo, um famoso, ele pode ir lá, ele pode criar, por exemplo, figurinhas dele, por exemplo, uma banda de rock, eles podem criar NFTs com fotos deles, né? E criar ali uma assinatura digital, tornar aquelas fotos autenticadas e serem únicas. Aqueles dados são criptografados e eles tornam aquelas fotos, por exemplo, em JPEG, aí você fala, mas qual que é a diferença da pessoa ver a foto no computador ali? A pessoa vai pagar para ter uma foto? A diferença é que ela está pagando exatamente pela autenticidade. A gente confunde muito a questão de ter algo tangível, né? Pô, eu tenho um quadro, eu tenho uma figurinha, eu tenho algo tangível que eu seguro na mão. E hoje a gente paga para ter dados. A gente agrega valor para dados, então uma NFT, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser uma arte digital, ela pode ser, como aqui é um exemplo, esse desenho que vocês estão vendo, ele foi vendido por milhões. Aí eu tenho ele aqui na tela do meu computador, só que eu não tenho a criptografia dele, eu não tenho a autenticidade dele. Então imagina, por exemplo, uma banda que vai lá e faz a sua NFT, e aí essa banda, sei lá, metade da banda morre, acontece alguma coisa, vai se tornando raro com o tempo. Entendeu? Então, é basicamente uma migração de raridades, de colecionáveis que a gente tem hoje no mundo físico, né, os bens tangíveis, para o mundo virtual, para os dados. Uma DAO é uma organização autônoma descentralizada, tá? Então, é uma descentralização, tá, que ocorre dentro de uma organização. E é uma estrutura muito diferente da tradicional. Ela muda a forma convencional que conhecemos como uma empresa funciona hoje. Esse modelo é o futuro das organizações. Então, não é um modelo que tem presidentes, não tem diretores, não tem chefes. Ninguém, literalmente, é o dono dessa empresa, dessa organização. As normas são definidas no sistema da blockchain por meio de contratos inteligentes, permitindo total transparência a todos os usuários. Então, a gente tem aí muitas organizações autônomas descentralizadas hoje. Então, realmente, eu recomendo a leitura aprofundada sobre isso, porque é o futuro dos modelos organizacionais que a gente tem hoje no mercado. Swap é uma permutação atômica, então consiste em uma técnica de trocar de maneira rápida duas criptomoedas diferentes executadas em redes distintas da blockchain. Então, você consegue ali pegar uma criptomoeda e trocar por outra, tá? E geralmente isso acontece em corretoras descentralizadas ou
empresas aí que criam o seu site swap para que você consiga de fato trocar um ativo pelo outro. O que é um gas? Então, basicamente, na plataforma Ethereum, todas as transações de Ether, né, ou de tokens, assim como as operações computacionais, elas passam por esses contratos inteligentes e existem taxas. E essas taxas são pagas com gás. Tá? Então, o gás é o valor cobrado cada vez que uma transação, um contrato inteligente, é executado na rede de Ethereum. Gas limite é a quantidade máxima que uma transação exige para ser executada. Então, é a quantidade ali que você está pagando por aquela transação. O staking pool é um grupo de detentores de uma moeda holder que se unem, tá? Que unem os seus recursos para aumentar a chance de validação de bloco e receber recompensas. Eles combinam seu poder de staking e compartilham as recompensas de acordo com a contribuição para a pool, que é basicamente o valor total arrecadado. Então a gente tem muitas opções hoje de staking dentro de corretoras descentralizadas. Você coloca lá a sua moeda X, que vai ser juntada com a moeda X de outras pessoas, vai ter um montante total e você ganha uma fatia do bolo por fazer parte aí desse stake pool, tá? Wild Farming, tá? Que é uma maneira de usar suas criptomoedas para ganhar mais criptomoedas. É uma maneira também parecida com staking, porque você está investindo também em criptomoedas, fazendo hold em criptomoedas para ganhar mais criptomoedas, mas basicamente você está emprestando as suas moedas para pessoas, enfim, para gerar liquidez para que você consiga ter recompensas. Tá? Então, em troca de você fornecer liquidez às pools, né, você vai receber recompensas. Então, geralmente, você pega ali 2 tokens, você cria uma piscina de liquidez, que é um LP, e aí, usando 50% do valor de cada moeda, tá? E aí você cria uma LP, e você investe essa LP dentro de um farm. E essa LP, ela vai prover liquidez, tá? Você vai estar provendo liquidez para a corretora e em recompensa disso você vai estar recebendo aí alguma moeda combinada com a corretora, que eles colocam lá, né? Enfim. Permanent loss é a perda impermanente que acontece quando você fornece liquidez a uma pool de liquidez. Aí o preço dos ativos depositados muda em comparação com o valor anterior no momento do depósito. Então, quando você... Lembra que eu expliquei que num farm você coloca 50% de uma moeda e 50% do outro? Se as duas moedas sobem, você tem a valorização do seu capital. Se as duas moedas descem, você tem a desvalorização do seu capital. Agora, se uma moeda sobe e a outra moeda desce, ou se uma moeda fica no lugar e a outra sobe e a outra desce, você tem um impermanent loss. Tá? Então, o impermanent loss é o quanto você deixou de ganhar ou perder em relação a se você tivesse em hold. Então, se você tivesse comprado essas duas moedas e deixado em hold, tanto se valorizou quanto desvalorizou, o impermanent loss é quanto exatamente você ali deixou de ganhar ou deixou de perder, caso suba ou caso desça, tá? As suas relações aí de moeda. O ideal é que elas se acompanhem e cresçam juntas. Mesmo quando uma cresce e a outra fica no lugar, você não vai perder. Mas você vai deixar de ganhar caso você tivesse em hold, né? Aí você tem que ver o que vale a pena. O que você está ganhando no farm, as recompensas, elas valem mais a pena do que esse impermanent loss? Essa conta você tem que fazer para ver se de fato esse farm está valendo a pena. Burn é a queima de tokens que consiste na remoção permanente de unidades de criptomoedas no mercado, causando uma redução no total de moedas em circulação, diminuindo sua oferta. Então, basicamente, esse processo geralmente ele é feito através de envios dessas moedas para carteiras onde não terão mais a chave privada, carteiras que serão inacessíveis, então serão tokens que não estarão mais em circulação. Então, geralmente as queimas são feitas assim, mas de qualquer maneira, o objetivo é uma redução total das moedas em circulação, para diminuir a oferta dessa moeda. Loteria, a gente tem a loteria no mundo normal, a gente tem a loteria também nas corretoras descentralizadas. Então, basicamente, é um formato de loteria, onde você investe, você compra um bilhete com a sua moeda daquela corretora e você recebe esse bilhete com 4 números. E aí você tem que acertar o número e a ordem. Então, por exemplo, se você vem um bilhete com o número 1, 2, 3, 4, se nos números sorteados forem 4, 3, 2, 1, você não vai ganhar nada. Você não teve nenhum número acertado. Por quê?
Você acertou 4 números, mas você não acertou a posição de nenhum. Então, você tem que acertar o número e a posição. E com isso, geralmente nessas corretoras, você ganha a partir de 2 acertos. Tá? E onde 4 é o prêmio máximo do rateio, né, do valor arrecadado, e 2 é uma quantidade um pouco menor. Phishing é um termo originado do inglês phishing, que é a computação, que em computação se trata de um tipo de roubo de identidade online. Essa ação fraudulenta é caracterizada por tentativas de adquirir licitamente dados pessoais de outras pessoas, sejam senhas, dados financeiros, dados bancários, números de cartões de crédito ou simplesmente dados pessoais. Então toma cuidado. Hoje tem muitos hackers aí, né, que criam páginas idênticas, páginas phishing, onde você entra e na verdade aquela página não é a página verdadeira daquela corretora. E você acaba conectando a sua carteira ou muitas vezes eles se passam pelo detentor da carteira ou pelo detentor da corretora e eles pedem aquelas palavras sementes como uma maneira de segurança, eles inventam uma historinha, ou eles mandam e-mail, ou WhatsApp. Tem várias maneiras de você cair num phishing, tá? Mas basicamente é você fornecer seus dados sigilosos para alguém. E eu já deixo a dica para vocês, nenhuma empresa vai te pedir suas palavras sementes, vai te pedir nada disso. Então, toma cuidado, basicamente não sai clicando em qualquer coisa, não sai conectando sua carteira em qualquer corretora descentralizada e nunca forneça nenhum tipo de dado para ninguém. BSC é a Binance Smart Chain, então é a rede da Binance, que basicamente é uma blockchain, executada de forma paralela à Binance Chain. ERC20 é a blockchain do Ethereum. Então, essas redes aí que eu estou falando, quando você vai fazer uma transferência entre moedas, quando você vai selecionar a rede, por exemplo, se é uma moeda da rede Ethereum, você utiliza a ERC20. Se é uma moeda da Binance Smart Chain, você utiliza a BSC, tá? E dentre outras opções aí de redes e carteiras, de redes que a gente tem no mercado. Aí aqui são os exemplos, coisa rápida, né? Todos são carteiras digitais que eu vou mostrar aqui, mas alguns exemplos de carteira digital que você adquire, que você coloca ali suas criptomoedas e você pode se conectar em corretoras descentralizadas. Existem muitas outras carteiras, eu coloquei algumas. MetaMask, Trust Wallet, Match Wallet, Token Pocket, Wallet Connect, Binance Chain Wallet, SafePal Wallet. E aqui, pessoal, alguns termos informais, tá? Que na verdade isso não é definido na literatura, mas é popular. E basicamente isso é só para complementar, né? Porque a gente fala bastante. Às vezes você que é novo, você ouve alguém falando isso nos grupos e você acha que isso é algum termo técnico, é um termo informal. Então, mão de alface é aquele cara que às vezes comprou a moeda e ele não teve a paciência de esperar a moeda se valorizar, ele vendeu ali, às vezes, o mesmo valor que ele comprou, ou a moeda subiu um pouquinho, ele já vendeu. Então, é aquele cara mais apressado, que fica com medo do mercado cair. O pessoal chama de mão de alface. Sardinha, a gente vê muitos grupos, essas sardinhas estão fazendo isso e aquilo. Sardinha é um investidor que detém pouco valor no mercado de uma criptomoeda, token ou ativo. A verdade é que a maioria das pessoas chamam as outras de sardinha, mas a maioria é sardinha. Porque sardinha é um investidor pequeno de mercado. Tá? E baleia é um investidor que detém muito valor de mercado de uma criptomoeda. Então, às vezes o cara tem 1, 2, 10, 20 bitcoins, ele tem muito dinheiro, ele pode ser um grande investidor, mas ele é muito pequeno dentro desse, por exemplo, do mercado do Bitcoin. Então, no mercado de Bitcoin, você pode ter 20 Bitcoins. Só que dentro do ecossistema do Bitcoin, você é uma sardinha. Uma baleia vai ter ali 5 mil Bitcoins, 10 mil Bitcoins, vai ter muitos Bitcoins. Mas, por exemplo, você tiver essa mesma quantidade de Bitcoin, se você converter isso em dólar e comprar uma altcoin, você pode ser uma baleia dessa altcoin. Então, na verdade, vai depender muito, né? Se você representar ali uma capitalização de mercado grande dentro... Quando eu digo grande, a partir de 1%, de 1 a 5% já é uma baleia, tá? Se você consegue até menos, ali, sei lá, de 0,1% para cima, você já pode ser considerado uma baleia do mercado, tá? Que você detém realmente ali um valor de mercado muito forte para aquele ativo. Show?
Bom, pessoal, finalizamos aqui. Espero que tenham gostado. Se eu esqueci de algum termo que vocês queiram complementar, deixem nos comentários, tá? Se vocês não assistiram a aula 1 e 2, assistam, né? Que é a parte 1 e 2 do glossário. Espero que tenha feito sentido. Dei meu melhor aqui pra vocês. Se gostaram, deixa aí o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!